Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula da disciplina de introdução à computação, uma aula assíncrona hoje. A aula de hoje ela vai focar em módulos e bibliotecas em Python, o que são, e mais especificamente a biblioteca NumPy. Iniciando, esse é o sumário da aula que a gente vai seguir, os principais pontos, o que são módulos em Python, o que são pacotes, bibliotecas. E aí o foco da aula de hoje, que é a biblioteca NumPy, como utilizá-la, por quê e os primeiros passos. Bom, iniciando por módulo em Python, um módulo em Python ele nada mais é do que um arquivo .py que contém instruções ou apenas definições. Isso pode ter ficado um pouco confuso, porque vocês já viram no decorrer das aulas que já utilizaram os arquivos .py, não especificamente como módulos, né? Mas para isso, para a aula de hoje, eu vou utilizar o Python instalado nativamente no computador. Ele é bem simples de se instalar, basta acessar python.org.download e baixar, se você estiver utilizando o Windows. Se estiver utilizando o Linux, o Python ele já vem nativo, ele já vem instalado no próprio Linux, porque algumas coisas do Linux rodam com Python. Mas você pode atualizar, caso a sua versão não esteja atualizada, para a versão mais recente, ou utilizar a versão que já está no próprio sistema operacional. Estou fazendo no Windows, porque a maioria das pessoas utiliza o Windows. Então, fica a dica para quem quiser baixar. Eu achei interessante abordar essa aula utilizando o Python na própria máquina mesmo, até porque fica mais simples entender como que são essas bibliotecas, como que é um módulo em Python, como que são importados, e o conhecimento fica um pouco mais fixado dessa forma. Eu vou utilizar o VS Code, que é somente uma IDE que permite programar em Python mais facilmente, navegar entre os pacotes e os arquivos, mas pode ser utilizado também o Sublime. Estou utilizando o VS Code por ser um pouco mais simples e para a aula ficar um pouco mais didática. Para ficar mais simples navegar entre os pacotes e as pastas, entre os pacotes e os arquivos, quer dizer, vai ficar um pouco mais didático. Bom, e o que são esses módulos em Python? O que significa ter definições ou instruções? As instruções, elas nada mais são do que as funções que a gente cria no mesmo arquivo em Python. Por exemplo, eu posso ter esse meu arquivo .py, app.py, que declaro as minhas funções nele. Def func1, que é uma função, por exemplo, de soma. Ela vai me retornar a soma de dois elementos, A e B, de dois parâmetros, no caso, ela vai me retornar A mais B. E eu posso chamar essa função, mandar imprimir aqui o valor dessa função. Vocês veem que o VS Code ele completa algumas coisas para mim. Essa é uma das principais vantagens de utilizar o VS Code. Ele não é tão cru como outros editores de texto. O editor de texto ele é muito bom, então por isso que eu optei por utilizá-lo. Vou passar dois parâmetros, 2 mais 2 para ficar bonitinho. E a outra vantagem é que eu posso trazer o terminal
Ele já vem com um terminalzinho VS Code. A forma de executar um arquivo em Python no próprio computador, pelo próprio terminal, é chamando o Python que está instalado na máquina e chamando também o arquivo, o script, o programa que você desenvolveu na linguagem Python. Basta, no meu caso, o nome do arquivo é app.py, eu estou na pasta, o VS Code ele já me abre o terminal na pasta que eu estou desenvolvendo os meus arquivos, que eu estou desenvolvendo os meus programas. Então basta chamar dessa forma e teclar Enter. Como vocês viram, ele me retornou o valor da função que foi declarada. Então isso é muito simples, vocês já viram, já sabem como que funciona. Mas na utilização de módulos com o Python, eu posso criar essa minha função de soma dentro de um outro arquivo separado e chamar por meio do especificando onde está o meu arquivo, no caso fundos, eu vou importar a minha função soma. Basta chamar a função soma que está declarada aqui dentro. Quando eu executar, ela me trouxe o mesmo valor. Se eu modificar para mostrar, agora eu vou subtrair esses valores e o meu retorno veio como eu queria. Bom, mas voltando aos slides, por que utilizar módulos se eu posso fazer tudo no mesmo arquivo? Se eu posso programar todas as minhas funções no mesmo arquivo e não ficar utilizando esse from ou import, como a gente vai ver mais à frente. Eu trouxe no slide posterior uma motivação, uma pequena motivação, em um seminário de engenharia realizado no Vale do Silício. A engenheira Rachel Potwin, desculpem se a pronúncia não for essa, mas enfim, ela revelou que a base de serviços do Google tem em torno de 2 bilhões de linhas de código. E já imaginou dar manutenção nesse monte de código? Então, por isso, fica bem mais tranquilo, bem mais fácil identificar aonde está determinada função, aonde está determinada variável, se o meu código estiver separadinho em módulos, ele estiver modularizado. Isso não é uma especificação somente do Python, não é uma peculiaridade apenas da linguagem Python, mas a maioria das linguagens utiliza-se dessas artimanhas de modularizar o que está sendo desenvolvido, por conta de facilitar por conta dessa motivação e outras que são intrínsecas das áreas de desenvolvimento. Bom, e os pacotes em Python? O que é um pacote? Um pacote pode ser entendido como um diretório, uma coleção de módulos. Então, voltando aqui ao VS Code, eu já criei um pacote para a gente não perder tempo. Essa pasta PyCache é apenas uma pasta que o próprio Python cria, não precisa se preocupar com ela.
mas eu criei um pacote e coloquei uma definição, no caso, eu defini uma variável dentro desse pacote que o valor dessa variável é valor de x. Então, eu posso importar from variáveis do meu pacote, da minha pasta. Eu quero apenas as minhas variáveis, que foi o que eu especifiquei, e eu vou importar o meu var x. Vou remover isso aqui e vou printar. Vocês viram que o VS Code já mostra o meu var x. E ele imprimiu para mim o que eu especifiquei como valor de x. Então, se eu tenho inúmeras variáveis em um código, ou se eu tenho inúmeras constantes em um código, eu posso especificar em um arquivo, um script Python, com a extensão .py, em um pacote, ou seja, onde quer que eu possa identificá-lo dentro do meu código. Não somente variáveis, mas também funções. Vou criar um novo arquivo chamado métodos.py e vou definir uma func soma eu vou aumentar um pouco a fonte, porque pode estar um pouco pequena no vídeo, ainda não testei. Aí B e retornar o valor de A mais B. Da mesma forma, eu fechei esses outros arquivos. Da mesma forma, eu posso apagar essa importação, vou importar no lugar dela pacote.métodos import o meu método de funcsoma. Opa. E eu vou printar a minha função soma passando 2 para ela. Como vocês viram, ele me retornou. Consegui colocar esse método dentro de essa função dentro de um outro arquivo que está dentro de um pacote e chamar ele de maneira simples. Voltando ao nosso slide. Como já vimos, um pacote ele pode ser entendido como um diretório que guarda, faltou a palavra, uma coleção de módulos. E uma biblioteca, ela pode ser entendida, ela pode ser formada de um pacote que contém um ou muitos arquivos, .py, muitos módulos no caso. Ela pode ser formada de um único pacote ou de mais de um pacote. Então, por isso o desenho ficou dessa forma, a ilustração ficou dessa forma. Eu posso criar uma biblioteca em Python, então? Sim, basta criar e disponibilizar essa biblioteca. Então, o Python ele já tem uma coleção de módulos pré-instalados, acessíveis a um programa em Python, a qualquer programa em Python. Ou seja, se eu instalei o Python na minha máquina, eu posso simplesmente importar
uma dessas bibliotecas, como por exemplo essa Time do Python. Vou testar a Time. Ela é bem simples de utilizar. Ela, dentro da Time, ela tem essa função sleep, que ela recebe um inteiro. Vou utilizá-la só por curiosidade, para ver como que ela funciona. Eu posso printar um determinado valor, uma determinada string 1. E após esse sleep, printar a string 2. Ele imprimiu a string 1, depois do sleep ele imprimiu a string 2. Então essa já é uma biblioteca que vem instalada, que já está disponível a qualquer programa Python instalado na máquina. Assim como a biblioteca Time, temos a biblioteca OS, Math, Randall, entre outras bibliotecas, que já são nativas do Python. Bom, e se o que eu quero não está entre as padrões do Python, não está entre essas bibliotecas que o Python já traz nativamente? O que eu vou fazer? Bom, a linguagem Python, como diversas outras linguagens, como muitas outras linguagens, ela possui um gerenciador de pacotes ou dependências, como muitos chamam, intrínsecas a ela. Ou seja, no Python, esse gerenciador é o pipe ou pip, como muitos chamam. A maioria das distribuições do Python, ou seja, das versões do Python, ela vem com esse gerenciador instalado, com o pip pré-instalado. Algumas outras versões, como 2.7, se eu não estiver muito enganado, ela não vem, mas também não é tão complicado de instalar. E quem instala o Python na máquina, a versão 2.9, eu acho, 3 em adiante, não precisa se preocupar em instalar o gerenciador. Bom, uma das grandes vantagens do pip, é a facilidade de sua interface de linha de comando, muito simples de se utilizar. Basta digitar o comando pipe install e o nome do pacote da biblioteca que se deseja utilizar. E onde que essas bibliotecas estão? Nos repositórios gerenciados pelos contribuintes da linguagem, salvo engano, que o gerenciador tem acesso a essas bibliotecas. Como exemplo, eu posso instalar, para a instalação de uma biblioteca, é muito simples. Basta acessar qualquer um dos terminais do computador, seja o terminal do próprio VS Code ou o CMD do Windows. No meu caso, eu também tenho instalado o Bash, mas não vem ao caso, mas ele também é somente uma interface para esse carinha, para esse prompt de comando. Ele tem algumas funçõezinhas dele mesmo, ele é coloridinho, ele informa algumas outras coisas, então eu prefiro manipular o sistema operacional com ele, mas também pode ser instalado facilmente com o prompt de comando. Para não misturar muito, eu vou instalar no próprio VS Code mesmo, mostrar como que é a instalação no terminal do próprio VS Code. Basta digitar o comando pip install e o nome do pacote que se deseja. Por exemplo, o pacote que a gente vai utilizar mais à frente é o NumPy.
Aqui eu não vou instalar porque eu já estou com o NumPy instalado na minha máquina. A mensagem que ele vai me dar é uma mensagem diferente, quem vai instalar, mas basta seguir esse comando que a biblioteca NumPy é instalada facilmente. Bom, e vamos a ela, né? A biblioteca NumPy. Segundo consta no site Wikipedia, a NumPy ela é uma biblioteca para a linguagem de programação Python que suporta o processamento de arrays multidimensionais, ou seja, um array com uma só dimensão, como já foram vistos, que é um array normal, a gente considera como um array normal, e um array multidimensional, uma matriz, né? Que é um array que cada posição daquele array é um outro array. Então, juntamente com essa biblioteca, ela traz também uma grande coleção de funções matemáticas de alto nível para operações sobre esses arrays. Bom, o NumPy ele possui um conjunto de funções que ajuda a executar facilmente cálculos numéricos. Essas funções elas podem ser utilizadas facilmente em tarefas como tarefas matemáticas, modelos de machine learning, processamento de imagens computacionais gráficas, entre outras tarefas. Eu preparei um pequeno exemplo de utilização da biblioteca NumPy. Eu vou abrir o diretório onde eu coloquei, chamado aula, e eu tenho esse arquivo que ele faz. Vou aumentar um pouco a fonte. Eu tenho nesse arquivo uma simples função, uma simples função que vai me retornar uma matriz transposta. Vocês já devem ter feito isso em alguns outros exercícios, mas só recapitulando, essa é a minha função, que eu passo para ela como parâmetro uma matriz. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar as linhas dessa matriz, as colunas dessa matriz, que as colunas elas podem ser facilmente obtidas pelo tamanho. Essa função len, ela me diz o tamanho de um array ou de um string. As colunas elas são o tamanho justamente de um dos elementos dessa matriz, que também são arrays. Um array de array, como a gente já viu. Essa é uma função mais a grosso modo, ela pode ser reduzida também, mas esmiuçando ela um pouco mais, eu vou precisar de que para me auxiliar a calcular a transposta dessa matriz. Eu vou precisar de uma variável auxiliar para guardar para me auxiliar a transformar as colunas em linhas da matriz, que eu vou chamar ela de transpose. E no final eu vou retornar essa transpose para quem está chamando esse método e passando essa matriz. No caso, eu vou percorrer cada uma das colunas que essa matriz tem, e esse for interno ele vai percorrer cada uma das linhas que a matriz tem para cada uma dessas colunas. Sendo assim, como exemplo dessa matriz A, que é a matriz que eu estou passando, não precisa se importar muito com esse if aqui, ele poderia até ser removido, porque por convenção é interessante utilizar esse if.
mas não vem ao caso agora. O que essa função está fazendo é pegar cada um desses elementos por coluna e colocá-los nessa lista auxiliar. Então, ou seja, o que eu estou pegando, o que eu estou fazendo é pegando cada um desses elementos e transformando eles em um vetor, em um array. Então, no caso aqui, não é o 2, é o 3, e aqui o elemento 5. Então, é isso que eu estou fazendo. E para cada uma dessas colunas, eu estou criando uma nova linha. No final, eu retorno essa nova matriz, que é a matriz transposta, que é formada pelas colunas da matriz anterior. Então, ela vai transformar essas colunas em linhas e as linhas em colunas, da matriz original, no caso. Então, vou retornar um código ao que era, para que eu possa chamar depois. Então, a simples tarefa de calcular a transposta de uma matriz sem utilizar da artimanha da biblioteca NumPy já traz uma certa complexidade ao desenrolar do problema. Imagina isso para matrizes muito grandes, ou para calcular, por exemplo, a multiplicação entre duas matrizes. Até a simples tarefa da soma entre duas matrizes requer o desenvolvimento de uma função. Então, até para printar a função, os elementos da função não. Até para printar essa minha matriz, eu necessito desenvolver um pequeno código, algumas pequenas instruções, e coisa que algumas bibliotecas como a NumPy já trazem isso implementadas. Então, ou seja, algumas bibliotecas, o intuito de se utilizar bibliotecas é facilitar realmente a vida. Então, algumas já trazem muitas coisas prontas e que eu só preciso utilizar como a minha necessidade manda. Então, se eu preciso de, por exemplo, calcular a transposta de uma matriz para utilizar em uma determinada operação matemática, eu poderia desenvolver toda a minha estruturação dessa forma. Então, eu poderia, por exemplo, ver se era possível multiplicar a matriz A pela sua transposta, que aqui no caso eu chamei de matriz B, e no final imprimir essa multiplicação, ou imprimir somente a transposta, ou enfim, realizar diversas outras operações. Operações como voltadas à álgebra, que trata mais especificamente da biblioteca NumPy. A maioria dessas operações são operações algébricas, de álgebra linear. Ela é uma das bibliotecas, se não a biblioteca mais robusta e a mais usada, uma das mais utilizadas para se trabalhar com operações algébricas, operações de cálculos numéricos que possam ser um pouco mais complicadas. Eu mesmo já utilizei algumas dessas operações para verificar os meus cálculos, verificar alguns cálculos feitos à mão mesmo. Então, é interessante corrigir. Mas tem sites que fazem essas operações para mim, mas eles não se moldam à minha necessidade. Então, utilizar uma biblioteca dessa e utilizar ela
de uma forma que eu possa programar, que eu possa definir cada passo que eu vou querer para eu obter um determinado resultado, é muito mais simples do que eu utilizar um site desse e ter um esforço a mais para executar esses passos que eu vou necessitar. Então, utilizar uma biblioteca dessa para um TCC, para um artigo, para algo do tipo, é bem mais simples do que eu calcular tudo na mão ou eu utilizar um site e mesmo assim ainda ter que ter um esforço a mais. Ter um esforço a mais para utilizar esses outros recursos, sendo que eu posso utilizar a programação para isso. Mas, vou fechar aqui e vou abrir uma nova janela do VS Code. O VS Code é bom também porque facilita muita coisa. Ele, como eu falei, ele já abre o terminalzinho dele na pasta que eu quero trabalhar. Aqui eu trouxe aquele meu arquivo que eu acabei de abrir, que eu tenho uma função para calcular a transposta. Como podem ver, é um arquivo bem grande, comparado ao que a gente vai utilizar com a biblioteca. E para chamar Python sem numpy.py. E ele imprimiu para mim. Ele imprimiu porque eu defini uma função para imprimir. Eu dei esse outro print só para essa quebra de linha. E depois eu imprimi o resultado da chamada da minha função transpose passando a minha matriz A. Eu imprimi essa vocês já devem ter visto, o for each do Python, uma forma de imprimir sem que seja necessário utilizar aquele range, que é um intervalo, seja de 0 ou de qualquer outro número, um intervalo entre qualquer dado dos dois números. Essa é a minha transposta. Como vocês podem verificar, tá tudo certinho. As linhas viraram colunas. As linhas da minha matriz original viraram as colunas da minha matriz transposta. E tudo isso foi feito com essa função que eu tive que definir. Utilizando agora, fazendo do zero um novo arquivo, com numpy.py. Todos os arquivos para serem reconhecidos pela linguagem têm que ter a extensão .py. Como eu já tenho a biblioteca NumPy instalada, só necessito importar NumPy, que o Python vai reconhecer isso para mim. Outra coisinha que o Python traz com esses importes de biblioteca é o as. O que esse as faz para mim? Eu estou importando essa biblioteca e eu estou dando um apelido para esse meu import. Isso pode ser entendido como um apelido, chamando ele de NP. Então esse NP ele vai ter todos os métodos, todas as variáveis, tudo que esse módulo NumPy ele tem. Então, importado isso, o que eu posso fazer é chamar esse meu NP. Dentro desse módulo NP, ele tem uma função chamada metrics. E o que essa função chamada metrics faz? Eu posso simplesmente
definir dentro desse meu matrix, como da outra forma, o meu array de arrays. Então, eu posso ter ele completa para mim, tá? Pode até ser um pouco chato para visualização depois, mas ele já me diz o que eu estou fazendo também. Essa é outra vantagem de se utilizar o VS Code. Então, eu vou criar a minha matriz. Vou indentar para ficar bonitinho. Só para a gente ver como que essa matriz está. Ah, mas vocês podem dizer, é a mesma coisa. Sim, aqui também faltou eu dizer que a minha matriz sabe. Ah, mas era bem melhor eu dizer. Eu também poderia definir como eu defini no script anterior. Teria até menos coisas para eu definir essa minha matriz. Mas aqui eu vou ter diversos ganhos em declarar a minha matriz dessa forma. Como, por exemplo, eu posso printar a minha matriz A, sendo que ela foi definida dessa forma. Ver se eu não cometi nenhum errinho. Ele trouxe isso para mim, mas porque eu esqueci de pôr uma vírgula. Ele trouxe esse traceback, ele já informou para mim onde eu errei. Esqueci de pôr uma vírgula aqui para separar as minhas linhas da minha matriz. Se eu não tiver feito mais nada de errado, olhem só. Foi bem mais simples e é bem mais bonitinho a indentação que ele traz, o formato que ele imprime a matriz para mim. Somente declarando ela, eu posso imprimir ela como uma variável normal. Como, por exemplo, um inteiro que eu declaro, somente eu chamando esse inteiro dentro do print, ele imprime bonitinho para mim. Então, já temos aí uma das primeiras vantagens de utilizar a biblioteca NumPy. Mas ela não se resume somente a imprimir uma matriz da forma bonitinha. Existem diversas funções que ocupariam muito tempo aqui. Teria que ter algumas aulas para se utilizar essas funções que o NumPy traz, mas acho que para uma introdução isso já é de bom tamanho. Não vamos parar só no print do NumPy, não. Como vimos no exemplo anterior, calcular a transposta de uma matriz sem utilizar a biblioteca NumPy, a gente tem tudo isso. Inclusive um print em que eu tenho que me utilizar de um for para imprimir cada uma das linhas da matriz. Na biblioteca NumPy, para calcular a transposta dessa matriz que a gente acabou de declarar, além de printar ela bonitinha dessa forma, é muito tranquilo. Já tem uma função declarada no NumPy, que é a função T. Aqui, vamos ver se o VS Code mostra a função T para a gente. Ele não mostrou, mas no NumPy ele traz para eu calcular a transposta dessa minha matriz, eu basta chamar dessa forma. Eu vou colocar aqui, se eu não tiver errado nada, vou colocar um print só para separar a matriz transposta daqui, não é? Posso subir um pouco mais o terminal.
como vimos, é muito simples fazer a transposta de uma matriz utilizando a biblioteca NumPy. Então, as minhas linhas, cada uma das minhas linhas da matriz original viraram as colunas da matriz transposta, como é a definição de matriz transposta, e a minha matriz pode ser impressa, pode ser mostrada na tela de uma forma bem mais bonita, bem mais simples do que utilizar um for para isso. Por trás, o NumPy utiliza-se disso. Ele deve definir, eu não sei como que é a definição disso, até porque ele utiliza-se de alguns recursos de linguagem de programação que não vale a pena, né, para não complicar muito nessa aula, abordar, mas certamente existem alguns dos módulos da NumPy que já é declarado desse jeito. Então, basta eu chamar essa função do módulo que ela vai imprimir a transposta para mim, como é o caso. Existem outras inúmeras operações, como eu já mencionei, que a biblioteca traz para mim. Vou limpar aqui tudo. Eu poderia até conferir se a minha implementação está correta. No caso, eu vou copiar aqui a mesma matriz para pôr aqui dentro. E eu posso conferir se essa minha implementação, sem a utilização do NumPy, se ela está correta. Se ela não tem nenhum erro. Passar a mesma matriz para o NumPy. Ver se eu não errei nada na indentação. Eu vou chamar. Ela transformou as minhas linhas em colunas da matriz transposta. E eu posso chamar aqui também, vou deixar esse terminar um pouquinho maior, minha implementação sem o NumPy. Então, eu tinha a matriz original, ok, e a minha matriz transposta. Então, já fica um pouco mais tranquilo que a minha função da transposta da matriz ela está correta. Mas, de novo, eu precisaria tirar um tempinho para desenvolver a lógica dessa minha função transposta e chamar, até para eu chamar, eu ter que ter um pouquinho de trabalho para printar essa minha matriz. Então, eu vou abrir aqui. Para quem tiver um pouco mais de curiosidade, basta digitar NumPy no Google, que ela vai me redirecionar para numpy.org. Aqui o site está em inglês, mas por ela ser uma biblioteca bastante utilizada, alguns outros sites eles trazem também diversas outras utilizações da linguagem NumPy, como a utilização dela em array unidimensional, para realizar alguns cálculos com esses arrays unidimensionais. Algumas delas, alguns sites, se eu não me engano, já até utilizam da biblioteca NumPy para disponibilizar seus serviços. Por exemplo, eu acredito que eu já conferi algumas implementações também utilizando esse site. Se salvo engano, ele utiliza algumas, não todas as funções, como eu falei. A gente tem que se moldar ao que o site oferece para a gente, diferente de eu utilizar uma biblioteca e fazer o que eu necessito para ela, que eu implementar da forma que eu necessito e simplesmente utilizar. Então, eu não
pretendo me estender mais na, na utilização. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estarei disponível também. Eu vou pedir para o professor Fernando disponibilizar os meus contatos para qualquer dúvida que possa surgir, qualquer uma próxima demonstração da biblioteca. E se for o caso, a utilização dela em alguma disciplina específica ou em algum trabalho que possa vir a ser solicitado a vocês. Então, por hoje é isso, para não me alongar muito. Então, qualquer dúvida, basta entrar em contato comigo. O professor vai disponibilizar também, esse vídeo vai estar disponibilizado para vocês. Como eu mencionei, ela não trata somente a NUMPA ela não trata somente da transposta. Eu trouxe ela somente para uma introdução. Dentro dela tem algumas outras coisas, como multiplicação, como subtração de matriz, as operações básicas e dentre outras operações mais robustas, envolvendo machine learning, que envolvam machine learning, que envolvam tratamentos de imagens e entre outros problemas que a gente possa formular utilizando álgebra, utilizando arrays, e fica muito mais simples para resolver dessa forma. Então por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, novamente o professor vai disponibilizar os meus contatos.